Olá, irmãos, Shalom, a paz do Senhor a todos. Nós estamos então aqui no capítulo 3 do livro de Jó e esse é um capítulo que vai mostrar para nós o desespero, né? O desespero de Jó, a lamentação de Jó, a, a desolação ali de Jó. Ele havia passado por muitas situações, nós já vemos no capítulo 1 e no capítulo 2. Capítulo 1, ele perde os seus filhos, ele perde o seu rebanho, né, ele perde as suas propriedades, e ali mostra, né, no capítulo 2 que ele perde agora a sua saúde, né, ele fica totalmente ali desolado, né. Ali fala no capítulo 2 que Jó chegou a lançar a mão de um caco de cerâmica, né? E ele se coçava ali por conta das suas feridas, né? E ele estava sentado ali sobre as cinzas. Veja que essas feridas eram tão terríveis porque elas iam ali da sola dos pés até o alto da cabeça. Só para fazer um panorama rápido desse capítulo 3 aqui, né? E nós vemos que três amigos de Jó foram ali, de alguma maneira, né? Diz ali, né, que eles vieram prestar de alguma maneira ali alguma solidariedade e consolo. Depois a gente vai entender bem essa questão dos amigos dele, mas o contexto agora é esse, né? Eles chegaram lá e esses amigos eles viram essa situação desolável ali de Jó, né? E ficaram sentados no chão ali na companhia dele durante 7 dias e 7 noites seguidos ali. E diz ali que nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, né? Pois eles contemplaram o grande sofrimento dele ali e não encontravam forças realmente para dizer nada. E aí então agora nós começamos o capítulo 3 que diz assim, ó: passados esses dias, né, Jó quebrou o silêncio e abriu a sua boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Aqui é importante entender porque de maneira nenhuma Jó, ao longo dos textos que nós vamos ler, de maneira nenhuma Jó ele reclama ou ele murmura contra Deus. De maneira nenhuma. Ele amaldiçoa aqui o dia do seu nascimento. Tá? É bem importante entender isso. Então aqui fala assim, ó, eis o desabafo de Jó. Que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento e a noite em que se anunciou um varão nos nasceu. Veja, Jó estava tomado de desespero, né? Ele estava tomado de desespero. Ele tinha chego, né, numa situação assim de calamidade, de extremo desespero de um homem, de um ser humano, né? De um ser humano aqui que mostra vamos dizer assim, fraqueza, né? Mostra a sua humanidade, mostra aqui o seu desespero, mesmo um homem que era fiel ao Senhor. E veja, volto a dizer, ele de nenhum momento ele falou mal ou contra, ou né, algo contra o Senhor, contra Deus. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. E aqui diz assim, ó, transforme-se naquele dia, né, aquele dia do nascimento, na mais profunda escuridão, e que Deus lá de cima, ó, não o considere, nem resplandeça sobre ele a luz. Tá vendo? Ele sempre considera a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus, ó. Que as trevas e a sombra da morte o chamem de volta à escuridão. Está falando do dia do seu nascimento. Ó. Nuvens pesadas habitem sobre ele e o seu negrume assustador espante a luz do dia para longe. Que as trevas tomem conta daquela noite e ela não consiga encontrar alegria que habita entre os dias do ano, nem junto aos vários meses. E aí ele vai, ó. E agora fica claro aqui, ó, desolação. Seja aquela noite estéril e nela não se ouça qualquer manifestação de contentamento. Ele está falando daquele dia ali que não tenha nenhuma manifestação de contentamento naquele dia.
justamente assim amaldiçoando o dia que ele nasceu, porque ele estava realmente desesperado, em desespero total. E a gente compreende que é compreensível essa situação, porque veja, se você olhar o capítulo 1 e 2, né, ele é, perdeu tudo que tinha, família, ele só não havia perdido a mulher dele, que ainda, a mulher dele ainda, você veja como o Senhor provê todas as coisas, né? Porque a mulher dele ainda disse assim para Jó, né? É, Deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem. A mulher dele disse, né? No capítulo 2. Isso não vai resolver nada, amaldiçoa logo a Deus e morre. E aí Jó disse para ela. No entanto, Jó afirmou: mulher, tu falas como uma louca, né? Porque tanto nós receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio, né, que ele nos permite. Então, Jó reconhecendo a soberania de Deus. E ainda continuando aqui, ele diz assim, ó, no versículo 8: amaldiçoem-na aqueles que maldizem os mares e são capazes de provocar o Leviatã, o monstro marinho. Então aqui é como que Jó está dizendo assim, ó, aqueles que são capazes de amaldiçoar, né? Então ele está totalmente assim, fora de razão, né? Fora de razão, porque ele chega a dizer assim, ó, aqueles que, né, ó, amaldiçoem, né, aqueles que maldizem os mares e são capazes de provocar o Leviatã. O Leviatã, quando fala aqui, é um peixe, né, um peixe feroz, por isso que fala que é um monstro marinho. Que as estrelas da madrugada fiquem às escuras e a alva espere em vão pelo romper da aurora. Ó, pois não fechou o ventre da minha mãe, nem poupou meus olhos de contemplar a miséria e o mais terrível do sofrimento. Então veja que ele perdeu totalmente ali a razão na fala, né? Um homem em desespero, ele chega nessa situação, né? É como que ele parece ter esquecido, né, de tudo aquilo que ele já conhecia, da sabedoria que ele tinha, né? Mas realmente aqui nós podemos entender e compreender, e por isso que o Senhor nos mostra nesse capítulo como é possível, sim, o ser humano ele chegar a esse desespero, né? Mas mesmo assim, lembrando, ele estava nessa situação de desespero ali, mas ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E aí que está o grande ponto, né? O grande ponto. E ele continua dizendo assim, ó, ora, por que não me foi tirada a vida ainda no ventre da minha mãe? Por que não morri ao nascer? Ele continua desesperado. Por que fui acolhido em seu colo? Por que me deu os seus seios e me alimentou? Né? Ele estava preferindo justamente a morte ali, né? Ó, por quanto, se assim fora, agora estaria dormindo. Jazeria em paz e desfrutaria de tranquilidade e descanso. E ele começa meio que quase que um delírio assim aqui, ó, porque ele vai dizendo assim, ó, estaria na companhia de reis e conselheiros da terra que entregaram palácios suntuosos no passado, hoje transformados em montes de escombros, ou ao lado de príncipes, donos de muito ouro, que lotavam suas casas de tesouro com prata. Ah, se minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria continuado a existir e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Veja aqui que situação difícil, né? Como esse homem ali, ele acabou, né, se perdendo ali na sua razão, né? Ele estava realmente o desespero, a assolação que ele havia passado, né? Mostra exatamente ali esse tempo de lamentação, esse tempo de desolação que ele estava passando. Na sepultura termina a ambição, né? Agora falando a questão de melhor é a morte, ó. Na sepultura termina a ambição e a maldade dos ímpios, ali também repousam em paz os atribulados pela vida. Ali os cativos, os presos e encarcerados encontram sossego, porquanto já não houve mais
os berros do feitor de escravos, aquele que era o responsável pelos escravos, né? O pobre, o rico, o simples, o poderoso, o pequeno e o grande se encontram ali. E o servo está livre do seu dono, falando da morte. Ó. Por que se concede luz ao aflito e a vida aos amargurados de alma? Ó, que desejam a morte sem que ela venha e cavam a sua procura mais do que em busca de tesouros ocultos. Imagina, aqueles que buscam a morte e cavam mais que a busca de tesouros ocultos ali, e diz ali assim, ó, sem que a morte venha, ou seja, eles cavam, procuram ali, mas não conseguem. Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura, porque se dá vida àquele cujo caminho não faz sentido, é como andar às cegas, com todas as saídas trancadas por Deus. Imagina aqui o que ele falou, é como andar às cegas, né, com todas as saídas trancadas por Deus. Esse era tal desespero que ele estava, como que andando às cegas e todas as saídas trancadas por Deus. Veja que nunca, em maneira nenhuma, Jó, ele deixa de reconhecer a soberania de Deus. É tão tremendo isso, né? Assim, em vez de comer, eu choro e lamento, e os meus gemidos se derramam como água da fonte. Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Veja, Jó, ele vivia dias extremamente assim, em paz, né, com a sua família, com o seu rebanho, com seus negócios, com as pessoas, mas diz aqui que ele temia algo ali, a tribulação que viria, e realmente veio, né? Então ele diz assim, ó, exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Não tenho paz nem tranquilidade, nem consigo descansar, vivo em desassossego, tá? Esse capítulo 2, só para finalizar, o capítulo 13, versículo 15, ele fala algo extremamente importante que complementa esse capítulo 2. O capítulo 13, versículo 15, diz assim, ó, Jó mesmo falando, ó, Deus poderá me aniquilar, ou seja, Deus poderá me matar, mas não tenho outra saída. No entanto, defenderei minhas atitudes e meu modo de andar diante dele. Veja que mesmo Jó declarando aqui assim, né? Olha, o Senhor pode me matar, mas eu ainda assim confiarei nele. Então esse é o sentido aqui do capítulo 2, mesmo assim Jó passando por toda essa tribulação. Ele estava desesperado, é um capítulo que mostra o desespero de um homem, né, perdendo a razão no sentido assim das palavras ali, da dificuldade, né? Mas é importante que nós entendamos, né, que mesmo ele passando por tudo isso, o Senhor era com ele e Jó reconhecia dessa maneira, né? O Salmo 23 fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Que o Senhor te abençoe.